mostrado aí anteriormente, então vamos resolver a questãozinha aqui. O piloto precisa manter uma velocidade mínima, aquela questão que eu comentei lá, tem uma velocidade mínima para ele não cair, né? Que ele passa no ponto mais alto, tem uma velocidade mínima, senão ele cai. Então, o piloto precisa manter uma velocidade mínima, né, de sua moto para que a mesma não caia ao passar pelo ponto mais alto da trajetória, que é o ponto A. Nessas condições, a velocidade mínima da moto, de forma que a mesma não caia, né, ao passar pelo ponto C, dado que o globo da morte tem um raio, aqui já é diferente, falou o raio, né, é de quanto essa velocidade mínima? E falou a aceleração, né, que tem que a obrigação de falar. Bem, nesse ponto mais alto aqui, o que, que significa quase cair? Quase cair significa que a normal tem que ser praticamente zero. Você está praticamente sem interagir com a superfície. Né? O certo é falar que ela está tendendo a zero, né? Zero, zero mesmo, não... mas a gente considera ela como se fosse zero. Então, as forças que atuam lá é a força peso, tá? E a normal. Só que eu estou querendo uma situação especial aqui, onde a normal não exista. Ou seja, eu não estou pressionando a superfície, eu estou quase caindo. Porque eu praticamente não estou é, considerando que eu estou. Na verdade, eu não estou considerando que eu estou pressionando a superfície mais. Eu já estou prestes a cair. Tá? Então, qual que é a velocidade mínima? É aquela onde é praticamente zero a normal. Então, para fins matemáticos, eu considero zero. Tem mais alguma força atuando lá em cima? Não. Além de peso e normal? Não. Estou considerando normal zero. Então, quem está exercendo o papel da força centrípeta? A força peso. Beleza? Que eu coloquei ali de azulzinho. A força peso. Ela que vai exercer o papel de força centrípeta. Beleza? Ela que vai exercer o papel de força centrípeta. Então, vamos mãos à obra aqui, né? O que é força centrípeta? É massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Eu selecionei essa daqui, tá? Eu sei que é do Ceará, mas do Instituto Ceará, mas ela tá no mesmo nível de dificuldade daquela do Enem lá, né? E do outro lado eu tenho massa vezes aceleração. Aí usa na verdade a mesma fórmula, porque eu corto massa com massa e sobra a velocidade dele, que é a velocidade mínima, o raio vezes o g. Eu acho que esse exercício é até mais fácil, né? Porque ele não está querendo saber qual é o raio. Então, ele quer saber qual que é a velocidade, que vai ser raiz quadrada do raio vezes o g. E ele já falou qual que é o raio. Então, vai ser raiz quadrada de 3,6 vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Aí vai dar os 36, aí raiz quadrada de 36. Ele tem que ter, no mínimo, uma velocidade de 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Né? 36 raiz quadrada. Então tá aí. Só que não tá, a resposta não tá em 6 metros, não tá em metros por segundo, né? Então você vai ter que passar isso aí para quilômetros por hora. Então a velocidade para você passar isso aí quilômetros por hora vai ser 6 vezes 3,6, né? Que vai dar algo em torno de 20 alguma coisa lá. 3,6 vezes vai dar 21,6 quilômetros por hora. Beleza? Letra C. Então são duas questões bem parecidas. Na verdade, usou uma teoriazinha aqui, né, comparando as duas forças e chegou a essa conclusão. Mas se você for olhar, a outra questãozinha do Enem também usou isso aí. Ela usou essa fórmula aqui, ó, que é a de aceleração centrípeta. Então é uma coisa considerável. Só que ele especificou que a aceleração centrípeta lá tinha um certo valor, né, que tinha que ser 0,1 do G, e queria saber qual que era o raio, né? Mas em termos de dificuldade foi exatamente a mesma, tá? Eu acho essa até Ô, mais Carlos, fácil. Oi. deixa eu te perguntar, você explicou velocidade angular e linear? Não, essa parte eu não fiz não. O que que eu fiz? Como eu estou falando de leis de Newton, né? Eu expliquei leis de Newton e agora as aplicações das leis de Newton.
Uma das aplicações é no movimento circular. Então, na maioria dos capítulos, essa força centrípeta vem dentro de leis de Newton. Aí o livro de vocês separou, entendeu? Então essa parte, inclusive, ela é independente de velocidade tangencial, de velocidade angular, totalmente independente. Aqui você só tem que saber, na verdade, de aceleração centrípeta aqui, ó. Beleza? Por isso que eu separei, coloquei a melhor sequência aí, que seria essa daí, falar um pouquinho sobre. Como eu estou falando de leis de Newton, se você for pegar qualquer livro de física aí, com exceção dos seus que está separando um pouquinho, porque ele é diferente de todos os outros, né, que divide a matéria em três, ele está na sequência diferente. Qualquer outro livro de física que você pegar vai estar essa parte de dinâmica, que fala de movimento circular uniforme, e não fala de velocidade tangencial, não fala de velocidade angular, e só fala de força centrípeta, tá no final do capítulo de leis de Newton, de aplicações de leis de Newton. Entendeu por que, que eu fiz aí agora? Por que, que eu mudei essa ordemzinha aí? Entendeu, Vitor? Então eu estou devendo a parte de movimento circular uniforme ainda. Que eu vou explicar depois que eu passar de plano inclinado e elevadores, que aí eu fecho o assunto aí. Beleza? Ô Carlos, Fala, amigão. essa parte em velocidade 6 metros por segundo é a velocidade da moto, né? Essa é a velocidade do sistema, né? Da moto e o carinha. Ah, tá. Beleza? Só que Beleza. vem em metros por segundo, né? Aí eu transformei ela para quilômetros por hora, multiplicando por 3,6. Tranquilo. Beleza? Então esse assunto, ele é diferente, ele não vem no movimento circular uniforme. Vocês vão ver quando eu chegar lá e pegar o movimento circular uniforme, ele não fala de força centrípeta. E o que mantém esse movimento é a força centrípeta. Sem força centrípeta não existe movimento circular uniforme, né? Então levei na ordem da matéria mesmo. Tranquilos? Tranquilo. E esse aí, deixa eu ver se dá para encerrar. Não, esse aqui eu já falei. Opa. Só falta esse aqui, ó. Fechar com chave de ouro aí. Então tá aí, ó. Esse aqui é um exercíciozinho da FUVEST, mas fala do trajetória pra gente memorizar aí, né? Não dá pra resolver só exercício do Enem, né? Então tá aí. É um exercíciozinho que fala sobre o carrinho é largado do alto de uma superfície aqui, de uma montanha russa. Essa figura é muito comum, né? Para falar de energia e para falar de força, né? Então montanha conforme a figura aí. Então tem o ponto mais baixo, né? Que o carro está dentro da trajetória circular e tem a parte de cima aqui que ele está do lado de fora, né? Quando eu falo do lado de dentro, porque aqui, ó, o círculo está para cá. Então quando o carro passar aqui, né? A força resultante dele vai ter que estar apontando para o centro, que é a força centrípeta. E quando ele passar do outro lado, aqui na parte mais alta aqui, a força dele vai estar a força resultante dele vai ter que apontar para baixo, né? É aquela coisa, a diferença entre passar numa lombada e passar na parte de cima. Então, em uma delas a força vai ter que estar apontada para o centro, que é a força centrípeta, né? Então as forças que apontam para o centro tem que ser maior. E aqui vai ser o contrário. Como ele está passando do lado de cima, a força vai ter que apontar para baixo, que é a força centrípeta. Certo? Beleza, então se ele se movimenta sem atrito, ótimo, uma força a menos, e sem soltar dos trilhos. Sem soltar dos trilhos. O que, que ele quer dizer com isso? Ou seja, existe normal, hein? Você está interagindo com a superfície. Até atingir o plano horizontal, que deve ser aqui embaixo, que ele não representou.
Sabe-se que os raios de curvatura das pistas A e B são iguais. Beleza, provavelmente não vou nem precisar deles. Considere as seguintes afirmativas. Então vamos lá. Afirmativa número 1. No ponto A resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo. Bem, se a trajetória está para cima e o centro está aqui em cima, a resultante tem que ser apontada para cima, como eu comentei aqui, ó, né? Não para baixo. Está errado isso aqui, ó. A resultante ou força centrípeta, caso ele queira falar que é a mesma coisa, tem que apontar sempre para o centro da trajetória. O centro da trajetória é aqui em cima. Então tem que apontar para cima. Beleza? Tudo tranquilo? Item 2. A intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho, a intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B. É maior em A do que em B. Olha que interessante. É maior em A do que em B. A tendência minha aqui em A é passar direto, né? E aqui também. Então aqui a minha tendência é passar direto, né? Como se eu fosse despregar aqui, ó, vindo aqui, ó, como se eu fosse passar direto, despregar da superfície. Então minha normal aqui, ó, ela tende a ser menor. A tendência dela é ser menor. Em contrapartida, aqui, ó, a tendência da minha normal é ser maior. Por quê? Eu estou descendo aqui, ó, a minha tendência é forçar, pressionar mais o chão. Então, minha normal aqui, ó, na parte mais baixa da trajetória, como a minha tendência é passar direto, ela é máxima. Entendeu? Ela é máxima. Máxima. Então, a tendência dela é o carro pressionar muito o chão aqui, porque ele vai ter que virar para cima. Quem vai fazer isso? A superfície. Então ele vai forçar muito o chão na parte de baixo. E aqui o contrário. A tendência dele era até sair aqui, né? Mas ele vai pressionar um pouco menos a superfície. E olha o que a alternativa 2 falou, né? Que a intensidade da força centrípeta é a força que sobra para o centro aqui, né? Que age sobre o carrinho é maior na situação A do que na B. O que vocês acham aí? Tô na dúvida aqui. O que vocês acham aí? Né? Para vocês participarem um pouquinho. Que a gente encerra com essa questãozinha aqui. Que só falta 3 pontos. 3 minutinhos aí, um pouquinho. O que vocês acham aqui? Nessa situação mais baixa aqui, quais são as forças que deram a origem para força centrípeta? Na situação mais baixa aqui, ó, as forças que deram origem aqui, ó, carrinho bem feito, hein? Aqui é a velocidade dele. E aqui no ponto mais alto é a velocidade dele. Então aqui embaixo eu tenho força-peso, que é para fora, e eu tenho a normal, que é para cima. E é a maior possível. Por quê? Porque tem que sobrar força para cima, né? Então a força centrípeta aqui, que é a resultante, né, que ele fala ali, força centrípeta que é a resultante, ela vai ser a normal menos o peso. Ou seja, a nossa normal aqui ela é maior que o peso, tá? Porque tem que sobrar para cima. Aqui não, aqui é o contrário, aqui eu tenho força, deixa eu seguir a legenda, força peso para baixo, do mesmo tamanho, tá? E do mesmo tamanho daqui, né? E força normal, para onde? Para fora, né? Porque eu estou pressionando o chão para baixo, só que uma forcinha vai surgir uma forcinha menor aqui, ó, que é a normal. Por que menor? Porque tem que sobrar força para baixo. A minha força resultante tem que sobrar para baixo, que é a força centrípeta aqui, ó, que é o peso menos a normal. Tá certo? Então, a intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B? Bem, aqui embaixo ela é normal menos peso, que eu pressiono muito o chão, e aqui em cima ela é peso menos normal, que eu estou pressionando um pouco menos o chão aqui, ó, né? Então, eu tenho uma interação maior aqui, ela é maior em A do que em B.
E na outra aqui fala que no ponto B o peso do carrinho é maior. Bem, o peso ele é o mesmo. Então tem que tomar muito cuidado. Eu sempre tenho cuidado de falar que a normal é maior que o peso ou a normal é menor do que o peso, porque a normal ela depende do quanto que eu estou interagindo com o chão, né? Então ela muda, né? Vai acabar a qualquer momento. Agora o peso nunca. Então essa daqui tá errada. Nunca posso começar a falar que peso é maior ou menor, tá? Então a única que está certa aí é a 2. Tranquilos? Belezinha aí, todo mundo? Beleza, Carlos. Tranquilo aí, né? Aí como vai encerrar a qualquer momento, que eu nem vou iniciar outra não, mas aí só para recapitular, eu vou ficar devendo plano inclinado para a próxima aula e elevadores. Aí eu acabei com a frente A mais Vitória, tá me ouvindo aí, né? Ficou faltando na frente A, vai ficar faltando o movimento circular uniforme, tá certo? Mas o puro mesmo, sem força, beleza? Força eu já falei agora, tranquilos? Então um abração para vocês aí.